Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, episódio de número 76, podcast 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos falar sobre o cenário, o grande objetivo dos estudantes, objetivo chamado aprovação. Vamos falar efetivamente das ações que você precisa ter para que você consiga atingir esta fase tão importante do processo de preparação. Mas antes, é fundamental que se você está no Spotify, você efetivamente siga o podcast do Professor Alan e já ative as notificações. Todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo. Então, se efetivamente você quer alavancar o seu processo estudantil, você precisa utilizar a tecnologia a seu favor. Você precisa ser notificado, precisa ser notificada de todo o podcast novo. Outro detalhe importante envolve se você está no YouTube. Se você está no YouTube, já segue o Professor Alan, já ativa as notificações e também deixa a sua curtida, o seu like neste episódio, fechado? Lembrando que todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma resolução estratégica de questões. Fechado? Bacana? Quando a gente fala do processo de aprovação, muitos estudantes imaginam exatamente o seguinte: frases do tipo: se o universo me permitir, eu serei aprovada. Se Deus quiser, eu serei aprovada, serei aprovada. É claro que os fatores do ponto de vista religioso e espiritual, é claro que o ponto de vista universal, ou seja, as energias relacionadas ao universo, elas são extremamente importantes para que você tenha força, para que você consiga ter consistência no processo. Mas antes, efetivamente, de nos valermos dessas forças que são potencializadoras da nossa caminhada, a gente precisa de uma decisão. E essa decisão, ela depende de nós, ela depende da nossa mente, depende da nossa programação mental. A aprovação, ela se constitui como uma escolha. A aprovação em um concurso público não pode ser vista como um evento aleatório. Ou seja, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ou seja, não pode ser vista comparativamente com jogar na loteria. Ou seja, que você pode conseguir ou não. A aprovação, ela é construída. É claro que depende de uma prova, mas você precisa lembrar, talvez lá atrás, que você também passou por uma prova de vestibular, se hoje você tem um nível superior, e você venceu também uma concorrência. Talvez lá atrás você já tenha passado por uma seleção de emprego, você também venceu uma concorrência. Porém, muito mais do que vencer uma concorrência, é fundamental que você enxergue que os seus atributos é que lhe conduziram aos resultados que você obteve. Então, por isso que quando a gente pensa no cenário de logo, do cenário inicial, a aprovação ela é fruto de uma decisão. Você toma a decisão de ser aprovada, de ser aprovado. É claro que não é apenas dizer eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada. Não, a decisão de ser aprovada é acompanhada de ações específicas. Essas ações específicas te conduzirão ao resultado que você tanto almeja, ao resultado que, neste caso, será um resultado traçado. E aí vai surgir uma pergunta natural. Mas se a aprovação é uma decisão, por que muitos estudantes não conseguem alcançá-la? Note que eu trouxe exatamente o seguinte: a decisão da aprovação, ela é acompanhada de ações específicas. Portanto, a decisão não é apenas uma fala
que será aprovada ou que será aprovado. Ou seja, como se você tivesse apenas efetuando um lançamento no universo e que isso fosse suficiente. Claro que é um fator importantíssimo. Não adianta você almejar a aprovação e todo dia falar o contrário, que não conseguirá, que não tem capacidade, aí não adianta realmente. De fato, a gente está indo no caminho inverso, não é o objetivo. O objetivo é, claro, lançar no universo, porém, seguir ações específicas, elementos específicos que vão te conduzir ao resultado esperado. E é exatamente aí que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Quando você efetivamente decide pela aprovação, você efetivamente vai buscar elementos que você precisa adquirir para colocar em prática a sua decisão. Então, requer um passo a passo. E o primeiro passo, o passo de número um, o start, chama-se ação, chama-se agir. E aí eu gosto muito da frase do Paulo Vieira, que é exatamente a seguinte: tem poder. Paulo Vieira, para quem não sabe, é um Master Coach, ou seja, ele de fato está atrelado a essa linha de desenvolvimento pessoal, a essa linha de produtividade. Tem poder quem age, e tem mais poder ainda quem age de forma direcionada. É muito bacana esta frase do Paulo Vieira, porque eu noto que muitos estudantes têm uma força de vontade enorme, um desejo enorme de ser aprovado ou aprovada. Só que o que acaba acontecendo? Simplesmente sentam todos os dias e vão estudar. Beleza. Hoje eu resolvi estudar a parte de português e estudei crase. Amanhã, estava previsto aqui para eu estudar raciocínio lógico, pá, mas não estou com vontade de estudar essa matéria, essa disciplina, eu não consigo ir bem. Depois eu estudo ela. Vou começar aqui direito constitucional. Estava previsto aqui para eu estudar, deixa eu ver, princípios fundamentais. Mas eu vou estudar hoje Poder Judiciário. Hoje me deu vontade, me deu na telha de estudar Poder Judiciário. Entenda. Você não tem que estudar o que lhe dá vontade. Você não tem que estudar o que você gosta ou o que você não gosta. O que você precisa seguir é um planejamento a partir de algo que foi traçado em um edital, seja ele um edital publicado, seja ele um edital guia. Então não se estuda o que dá vontade, se estuda o que é necessário estudar. E como é que eu sei o que é necessário? Planejando. Então, a sua ação, ela precisa ser uma ação direcionada. Não adianta você imaginar que está estudando quando você senta na cadeira para estudar e não sabe o que fazer. E decide naquele momento o que fazer. Qual é a tendência? Que sua aprovação se constitua como um evento aleatório. Que a sua aprovação, ela não tenha previsibilidade. Como é que ela vai ter previsibilidade se você não mede os seus dados? Se você não consegue enxergar qual é hoje o seu percentual de acertos por disciplina? Qual é o seu percentual de acertos por tema e por subtema? É fundamental que você saiba exatamente qual é o seu grau de evolução. Sem enxergar esse grau de evolução, a tendência é que você fique pelo meio do caminho. E eu tenho certeza que esse não é o seu objetivo. Então, se nesse momento você se sente perdido ou perdida, o que é agir? Na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp. Vai lá, clica, manda mensagem pelo WhatsApp dizendo: professor, estava ouvindo o episódio de número 76 e preciso de ajuda. Preciso de uma análise inicial de perfil estudantil para que eu possa ser direcionada, para que eu possa ser direcionado corretamente em busca do meu objetivo. Este é o caminho a ser traçado.
tá? Não tem para onde correr, você precisa saber o que fazer. E aí, de logo, já se une o passo 2, que é a modelagem da mentalidade. Aliás, modelagem da mentalidade, cabe um podcast só sobre isso. Mas trazendo aqui já um cenário inicial, a modelagem da mente está relacionada a ferramentas específicas para potencializar os seus recursos e para minimizar as interferências. Por exemplo, quando a gente fala em ter filhos pequenos, muita gente vai imaginar, isso é uma interferência. Depende. Cada pessoa tem uma característica. Imagine que para muitos, de fato, seja um desafio estudar com filhos pequenos. Só que isso, no primeiro momento, que pode parecer uma interferência, o papel do coach profissional, do coach levado a sério, e hoje o professor Alan tem uma formação internacional através do IGT, essa formação internacional que me torna como um especialista em produtividade estudantil, como um coach profissional de produtividade estudantil, nos remete que as ferramentas adequadas podem transformar o que hoje esse filho pequeno transparece como uma interferência, se tornar um recurso. Sabe por quê? Porque você pode estudar olhando para o seu filho ou sua filha e você lembrando do que ele fez iniciar, que você quer uma educação diferenciada para o seu filho ou para a sua filha, que você quer proporcionar para o seu filho ou sua filha experiências que você não pôde ter quando estava na sua infância, que você requer, que você almeja ter uma estabilidade financeira para efetivamente conduzir elementos para o seu filho, para a sua filha ou para a sua família como um todo. Note, portanto, que o fator maternidade vai te conduzir a uma situação de interferência, mas que essa interferência, se ela for muito bem construída, ela pode ser transformada em um recurso, porque justamente servirá como elementos de potencialização da sua mente, do seu propósito inabalável. Por isso que é modelar, porque você vai adequar a sua mente as circunstâncias que circundam a sua vida. Perfeito? O terceiro passo é o passo da consistência. A aprovação, ela se constitui como um processo de preparação, ou em um processo de preparação. E todo processo é uma soma de atos. Essa soma de atos, ela se constitui em fases. E a aprovação, ela é uma das fases. Só que note que quando eu falo na aprovação, ela não se esgota em um ato em si. É uma soma de atos. Você planeja os estudos, você decide qual concurso você vai fazer, você define a sua rotina, você passa a estudar de uma forma equilibrada e contínua até você conseguir conquistar efetivamente a fase da aprovação. Então, exige consistência, e consistência requer longo prazo. Só que o longo prazo que eu estou falando aqui não é um longo prazo de outrora, que eram 5, 10 anos. Quando eu falo em 6 meses, quando eu falo em 9 meses, quando eu falo em um ano, eu já estou falando em longo prazo. Então, só que não é algo que se esgota imediatamente. Você não começa a estudar hoje e você já consegue a aprovação hoje. Você requer um desenvolvimento estudantil, requer um passo a passo. E por isso, as ações que forem efetuadas de forma direcionada lhe conduzirá a resultados cada vez mais extraordinários. Por isso, o primeiro passo é tão importante. Tem poder quem age. E quem age de forma direcionada tem mais poder ainda. Alguns pontos importantes. Então, primeiro ponto, qual é a sua forma de agir? Nesse momento, clicar no link que está na descrição e mandar mensagem para o meu WhatsApp se você se sente perdido ou perdida, tá? E dizer assim, professor, preciso da sua ajuda. Como funciona a análise inicial de perfil estudantil? Essa é a sua primeira ação. Segundo ponto, deixa nos comentários qual foi a frase do podcast
de hoje, do episódio de hoje, que mais lhe impactou. É fundamental que você coloque em prática os conhecimentos, que você diga o que de fato o episódio transformou, ou seja, lhe impactou em termos de preparação. E o terceiro ponto, esse tipo de conteúdo ele não pode ficar apenas com você. Você precisa levar isso para mais pessoas. Então, neste momento, pensa naquele estudante, naquele amigo ou naquela amiga concurseira. Manda para esta pessoa. Você vai clicar no botão de compartilhar, seja no YouTube, seja no Spotify. Vai lá no WhatsApp, vai escolher essa pessoa e vai encaminhar para ela. Não é para encaminhar para 3, para 5, para 10, para 20 ou para 50. É para uma pessoa. E você vai dizer para esta pessoa por que você lembrou dela. Por que é importante que ela ouça esse podcast? Certamente você estará agindo de forma a possibilitar que alguém atinja a aprovação, siga no caminho certo, siga no caminho do direcionamento, assim como está ocorrendo com você. Um grande abraço, estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu, amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 77. Um grande abraço, valeu!